alto aí. Aleluia. Abraça uns 5 irmãos aí. Diga, é só o começo. Deus está fazendo algo lindo. Lindo. Pelo menos 5 irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então nós encerramos hoje aqui 10 quartas-feiras de jejum. Toda vez que eu jejuo agora, eu lembro de um irmão, pastor aí, que fala na internet que jejum só tem uma coisa boa, quando acaba. Porque quando você faz jejum, é horrível, né? E a gente conhece alguns vícios também, né? Por exemplo, a abstinência de café. Quem tem abstinência de café? Dor de cabeça, mal-estar. Mau humor não, né, gente? Mau humor não. Mas dor de cabeça sim. Hoje eu tive uma dor de cabeça daquelas que incomoda bastante. Eu disse, hoje o jejum tá valendo, viu? Você lembra dele toda hora, né? E aí o que você faz? Oh, glória a Jesus, obrigado. Obrigado pela dor de cabeça. Não é pela dor de cabeça, mas é por saber que existe um Deus que está cuidando de tudo. E tudo isso, irmão, às vezes parece ser tão pequeno. Por que eu vou jejuar? Eu ficar sem comer até a hora do almoço vai interferir no quê? Em um Deus que tem que cuidar do mundo inteiro, cuidar de todo mundo, gente em situação pior que eu. Será que Deus está vendo o que eu estou fazendo? Será que Deus está me ouvindo? Ah, irmão, que coisa linda é o nosso Deus, que Ele tem tudo e todos para tomar conta, mas Ele conhece cada um de nós pelo nosso próprio nome. Ah, sabe como eu creio, irmão? Quando você fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, dentro do teu carro, dentro do seu quarto, dentro do seu banheiro, sei lá, ali na sala do seu trabalho, você abaixa sua cabeça, você diz Pai, e começa a conversar, e começa a falar com Deus. Sabe o que eu penso? Que Deus, aquele mesmo que um dia com a lua fez o sol, com a mão, perdão, fez a lua, fez o sol, no outro dia fez você, esse mesmo Deus faz assim com o ouvido dele, e começa a colher cada palavra sua. Você sabe, irmão, que no reino de Deus, muitas vezes disse isso, tem coisas grandes que Deus faz, e elas de alguma maneira, elas chamam a nossa atenção e impressionam. Milagres extraordinários, e nós sabemos que Deus pode fazer, sim ou não? Quem já experimentou de coisas extraordinárias? Quem pode dar um glória a Deus por isso, amém? Nós sabemos disso, mas Deus me pega, irmão, em detalhes. É como se fossem coisas que Deus não precisasse fazer. Ele não tem que provar nada, Ele não precisa fazer aquilo, mas tem coisas, detalhes, coisas pequenas, que Deus faz na minha vida e na sua, no nosso dia a dia, para mostrar de alguma maneira, olha, eu estou aqui, você não está sozinho. E aí quando nós jejuamos, quando nós oramos, o que acontece, irmão? O que muda não é o volume, a altura da voz de Deus, o que muda é a sensibilidade do nosso ouvido. Quando eu jejuo, eu vou me esvaziando de mim. Quando eu jejuo, eu vou diminuindo quem eu sou, as minhas próprias vontades. Quando eu jejuo, o meu ouvido, eu passo a ser mais sensível a ouvir a voz de Deus. Você crê que Deus está sempre falando?
é a gente. Somos nós que precisamos aprender a ouvir. E aí, irmão, jejuar numa quarta-feira pode parecer pequeno. Eu vou pregar rapidamente aqui uma palavra tremenda. Alguém crê nisso? Dá para ser rápido e profundo? É o que eu pretendo hoje aqui. O tema hoje, o tema desse culto: pequeno hoje, grande amanhã. Amém? Eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 13. Evangelho de Lucas. Lucas 13, versículo 18. Apenas 2 versículos. Lucas 13, versículo 18. Diz assim: e dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Pai, nós te damos graça mais uma vez, aqui tua palavra, aqui nós dizemos e cremos que é uma semente, Pai, e nós vamos falar sobre semente hoje aqui nesse lugar, Pai. Então que os nossos corações, que o nosso espírito seja como uma terra fértil para receber essa semente hoje, Pai. Que a tua palavra produza em nós, Senhor, mudança, crescimento, fortalecimento, Senhor, que traga sabedoria, entendimento, meu Deus, para que nós possamos crescer aqui, para que possamos sair daqui, Senhor, ainda mais convictos, mais perto de Ti, mais cheios da Tua presença, Senhor, e na direção correta, Pai. Fala conosco, Senhor, faz a Tua vontade em nós, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar, meu irmão, por favor. Pequeno hoje, grande amanhã. Esse texto fala sobre uma semente que é pequena. No cabeçalho está lá a parábola do grão de mostarda. A semente, ela é pequena, mas quando ela cumpre o seu propósito, quando ela se torna uma árvore, ela fica muito grande, e o texto vai dizer que ela vai dar abrigo para as aves. O que era tão pequenininho, em algum momento parecia até insignificante, se torna em algo grande, frondoso, algo que vai trazer até de alguma maneira benefício para outros. Eu separei em 3 tópicos rápidos aqui. O primeiro é: o que você faz hoje parece pequeno? Pergunta para o seu irmão isso. O que você faz hoje parece pequeno? Se de alguma maneira a gente pensa, a gente está falando sobre o reino de Deus aqui, amém? Se de alguma maneira isso for uma verdade no nosso coração, que aparenta o que a gente está fazendo ser pequeno, é que isso, a gente quer dizer que a gente está na direção correta. Porque o reino de Deus, ele é muito maior do que a gente, amém? O plano de Deus, ele é muito maior do que a gente, amém? Então, se eu estou muito confortável, se eu estou satisfeito, se eu estou com a bola cheia, se eu estou achando que está tudo bem, que eu dou conta, provavelmente alguma coisa está errada na nossa vida espiritual. Porque se você estiver bem pertinho de Deus, você vai falar: eu sou pequeno, eu não consigo fazer isso, eu preciso de ajuda de Deus, o que eu faço não é suficiente, o que eu tenho não me dá a capacidade de realizar isso que Deus me mandou fazer. Alguém entende? Então, irmãos, nós estamos lendo um texto que tem apenas 2 versículos, uma parábola, mas se nós formos ver o contexto, Jesus acaba de curar uma mulher em um sábado. Jesus está continuando, esse texto é a continuação de um outro texto. Ele vê uma mulher encurvada, 18 anos, a Bíblia diz que a mulher anda assim, ó. Você já viu alguém assim? Dá vontade de orar, não dá? Eu já orei, não deu muito certo ainda, não aconteceu o que aconteceu aqui. Mas dá uma agonia de ver, as pessoas têm algum problema e fica assim, não fica? Tem umas que fica a pessoa andando na rua como se fosse encurvada mesmo.
Então você imagina, essa mulher, ela estava 18 anos assim, era um sábado, ela chega no culto. Jesus olha e fica incomodado, fala: eu vou mandar esse espírito dessa enfermidade embora. Jesus que não é preso com conceito, Jesus que não nasceu em assembleia, nem batista, nem presbiteriana, que não é arminiano e nem calvinista, que não está nem aí para essas coisas que os crentes fariseus iam pensar. Ele olha para uma pessoa que tem um problema, uma enfermidade, e ele diz: eu quero curar essa enfermidade, não quero que essa mulher vá embora daqui desse jeito. Porque Jesus não está preso a conceitos, Jesus não está preso a achismos humanos, Jesus não está preso a uma via teológica. Jesus é soberano e Ele excede, Ele está acima de tudo isso, você entende? Só que a igreja daquela época, os religiosos daquela época, não aceitavam isso. Falaram: como você pode, no dia de sábado, curar uma mulher? No sábado é para descansar, não tem 6 dias para curar. E aí Jesus ganha quem lê, se você for ler o texto, dessa vez não é para depois, é antes, o texto que antecede. Ele vai falar: vocês são hipócritas, vocês dão água para o boi no sábado, e eu não posso curar uma mulher no sábado. Quem entende isso? Uma mulher doente é mais importante que um boi com sede? Sim ou não? A mulher doente é mais importante, amém? Não é pegadinha. Boi é boi, vira churrasco, gente. Quem gosta de churrasco? Se vier alguém aí dos... Meu Deus, ouvir essa frase aí os boi é importante, irmão. Pula. Agora não dá para comer churrasco, depois a gente come. Não que o boi, que o animal não seja importante, irmão, mas dá para comparar um animal com um ser humano? Cada um no seu lugar. Só que os fariseus, eles iam lá e davam água para suas criações, cuidavam das coisas deles em um sábado. Esse texto nos ensina muito, irmão. Vem comigo aqui, ó. Só que curar no sábado era proibido. Trabalhar no sábado era proibido, porque na lei dizia que era o dia de descanso. Só que eles não descansavam em tudo, eles tinham os seus afazeres, e Jesus confrontava isso. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, irmão: quando nós jejuamos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos mais da vontade dEle, e os nossos conceitos, a nossa religiosidade é exposta, a nossa hipocrisia é exposta, do ser humano. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: você não é grande, você não é capaz de viver o que Deus te chamou para viver. Agora, se você for humilde, renunciar, jejuar, orar, e estiver na presença dEle, você vai falar: eu ainda não sou capaz, mas eu tenho um Deus que vai me ajudar, e com Ele eu vou conseguir. Alguém entende? Mas no meio da igreja a gente vai vendo pessoas que vão quebrando no meio do caminho, pessoas valiosas, pessoas preciosas, lindas, famílias lindas, sendo destruídas. Por quê? Porque vão se afastando de Deus sem perceber. Muitas vezes estão em um culto, muitas vezes estão em uma religião, mas estão sem Deus em seus corações. E aí Jesus olha para essas pessoas, para essa congregação, para esses fariseus, e aí Ele fala: com que eu vou comparar o reino de Deus? Se vocês já sabem tudo, se vocês já são autossuficientes, se vocês vêm na igreja, mas sabem mais que todo mundo, se vocês não têm espaço para aprender mais nada, se vocês já sabem a maneira certa, com o que eu vou comparar o reino de Deus? Vou comparar com uma das coisas maravilhosas que só Deus pode fazer: pegar uma semente que é insignificante, pequena,
e transformar em uma árvore frondosa que é vista de longe. O que é pequeno hoje pode se tornar grande amanhã. Agora, irmãos, tendo em vista que a gente está entendendo que sem Deus eu não consigo muita coisa, e se meu orgulho, eu achar que já estou abalando de alguma maneira, então eu estou me desviando. Você crê que é possível se desviar vindo no culto? Você já se desviou vindo no culto? Desviar o que, irmão? Olha só, quero chegar lá na mesa de som. Eles estão paquerando lá, aqueles dois na mesa de som. Estão olhando pro outro, dando risadinha lá. Alguma coisa está acontecendo ali atrás. Depois de 20 anos, vocês ainda ficam paquerando um outro assim? Aí sim, glória a Deus mesmo. Depois que eles me atrapalharam, vamos lá, chegar na mesa de som. A mesa de som aqui, ó, um caminho reto. Se Deus diz para você, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, então eu vou reto. Está comigo? Amém? O que a gente faz? Eu vou dar só um passinho para a direita. Eu saí da igreja? Eu estou na igreja ainda? Mas eu estou onde Deus me mandou estar? Mas eu estou na igreja. Se eu estou na igreja, eu vou para o céu, amém? É o que a gente acha. É como a gente se comporta muitas vezes. Na rua eu minto, eu engano, não ajudo ninguém, não me importo com ninguém, não oro por ninguém, não falo de Jesus para ninguém, não convido ninguém para vir na igreja, não dou 1 quilo de café para alguém que está passando por necessidade, mas eu estou na igreja. Eu cumpro escala. Falo mal do irmão que está na igreja, mas eu estou na igreja. Esse era o tipo de pessoas que Jesus estava lidando ali naquele momento. E aí ele fala, hipócrita. Você sabia que Jesus falou mais de 100 vezes no Evangelho sobre hipocrisia? Hipócrita, hipocrisia, tira a trave do teu olho. Por quê, irmão? O ser humano tem uma tendência, uma inclinação a conseguir enxergar a falha, o problema do outro, e não enxergar o seu. Alguém fumou maconha aqui hoje? Sim ou não? Aleatória essa pergunta, né? Só faltava alguém levantar a mão. Estou com um baseadinho aqui, né? O que eu ia responder? Eu perguntei crendo que ninguém tinha feito, entendeu? Ia ser novo, inusitado se aparecesse alguém aqui. Acabei de fumar, tô legal aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não fuma maconha, não bebe cachaça, a maioria de nós. Isso vai nos colocando num patamar humano, que a gente é melhor que os outros. A gente vai enxergando a galera assim, ó, de cima para baixo. Quando na verdade, se eu estou crescendo em Deus, eu preciso diminuir, eu tenho que servir, eu tenho que amar, eu tenho que alcançar. E não ensoberbecer. E não fazer com que minha carne fique forte, o meu orgulho. Então eu preciso entender o que é o reino de Deus. Amém? Eu preciso parar, irmão, de falar, de maldizer. A tua boca é um canal de bênção. O que a gente pode oferecer? O que a boca fala? Daquilo que o coração está cheio. Vamos, gente. Na hora que você estiver meio perturbadão,
Sai andando aqui, para o carro aqui na igreja e vai aqui, ó. Você vai ver no meio do caminho aqui, ó, até chegar ali no lixão, pelo menos umas 15 crianças, que você vai poder fazer qualquer coisinha que você vai abençoar a vida delas. Você levar um pacote de traquinas, quem pode comprar um pacote de traquinas? Sair aqui andando e entregar um pacote de traquinas aqui, 3, 4 ruas depois da igreja, você vai fazer uma criança muito feliz, que talvez há muito tempo não come uma coisa dessa. Mas nós não conseguimos fazer isso. Conseguimos falar, lá na igreja podia fazer isso, lá tinha que fazer isso, aquele irmão lá, sei não. Ele fez isso, mas fez no sábado. Ah, meu Deus. A mulher foi curada, se é sábado, segunda-feira, é à noite ou de madrugada, o que importa é que o reino de Deus se manifestou. Nós precisamos nos desprender de tudo isso, irmão. E antes de passar para o próximo tópico, eu vou reforçar. Se o que você está fazendo não parece pequeno, você está fazendo errado. Desculpa, tá? Não tem como ir contra isso. Não quer dizer que é insignificante. Não, irmão, continua. Pelo contrário, potencializa isso. Mas perto do que Deus é, qualquer coisa que vamos fazer é pequeno. Você entende? Então, precisamos entender quem nós somos para continuar. Segundo, Deus trabalha no invisível. A semente, o que a gente faz com a semente? Planta, amém? Se você não plantar a semente, não nasce nada. Correto? Então, quando você planta a semente, é igual aquele desenho lá do João e o pé de feijão, né? Você planta a semente e de repente ela vira uma árvore. É assim que funciona? Na nossa cabeça é. Mas eu orei, Deus não falou nada. Mas eu fiz isso, fui lá e pedi perdão e não aconteceu nada. Mas eu já tentei e eu não vi nada acontecer. Porque existe o tempo correto das coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Só que nós somos a geração do Netflix. Você quer ver um desespero assistir alguma coisa com a Melina? Quando eu vou assistir, eu e minha filha, eu pego o controle. Porque ela sai passando as coisas. Eu estou assistindo Tiquititas com ela às vezes. E aí na hora que está começando é interessante ali a cena. Aí ela vai, começa, acelera, passa 5 minutos. Eu falo, não, eu quero saber o que aconteceu ali. Ela, eu já sei, eu já vi. Mas eu não vi, estou aqui com você. E para falar brincando da minha filha, é como muitos de nós, ou quem sabe todos nós, em algum momento nos comportamos na nossa vida. Não queremos esperar mais nada, a gente quer acelerar, a gente quer passar, a gente quer pular. É por isso que a gente vive doente. Porque se você plantar a semente e logo arrancar ela, porque a árvore não nasceu ainda, ela vai morrer. Só que tem uma coisa que eu e você não entendemos. Às vezes nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando no invisível. E o que ainda não está acontecendo, o que ainda não aconteceu, no tempo de Deus Ele vai fazer crescer na sua vida. A gente precisa parar de abortar os planos de Deus, de matar, de destruir o agir de Deus em nós. Deus trabalha no invisível. Quero dizer algo para você hoje aqui. Talvez você não esteja vendo, ainda não esteja vendo, mas Ele já começou a fazer. Tem alguém que crê nisso? Talvez você ainda não esteja vendo, mas você
é uma semente, você foi plantado no reino de Deus. Deus está trabalhando, não é o fato de você não ver que Ele está parado, Ele está fazendo, Ele tem o controle, Ele tem o poder, Ele pode fazer todas as coisas. Só permanece, só continua, e você vai contemplar o agir de Deus na sua vida. Deus trabalha no invisível. Isso é uma das coisas mais difíceis, irmãos. Porque vai acontecer uma hora que você fala assim: eu quero ver, eu preciso ver, me mostra só um pouquinho. E aí Deus vai falar: ainda não é a hora. E geralmente quando Deus fala não é a hora, às vezes Ele não fala assim: não é a hora, Júnior. Às vezes simplesmente o milagre não acontece. A oração não é respondida naquele momento. E o que acontece geralmente nesses momentos é choro, frustração, medo. Eu estou falando e eu não sei, acho que não vai dar certo, não vai conseguir, não vou conseguir. E aí, porque a gente não entende que Deus está trabalhando no invisível, muitas vezes a gente fica estéril, paralisa, impede o crescimento, sai do lugar da bênção, impede, rompe com o processo, com o agir de Deus na nossa vida. Por favor, igreja, entenda isso. Você só tem uma função: permanecer na presença de Deus. O restante é Ele que vai fazer na sua vida. Eu permaneço, Ele age. Eu permaneço, Ele me ensina. Eu permaneço, Ele fala. Eu permaneço, Ele responde. Eu permaneço, Ele cura. Eu permaneço, Ele traz provisão. Eu permaneço, Ele muda, Ele transforma, Ele faz o milagre. Eu permaneço, Ele me faz crescer. Eu permaneço, Ele alcança a minha casa. Eu permaneço, Ele muda a minha sorte. Eu só preciso permanecer na presença dEle. Olha para o seu irmão e diz com uma voz muito carinhosa: se você estiver vendo, ou se você não estiver vendo, Deus está agindo. Permaneça. Aleluia. Terceiro e último, encerro com isso. O tema é pequeno hoje, grande amanhã. E o terceiro tópico que eu coloquei assim: pode crescer mais do que você imagina. Irmão, olha só. A semente era pequenininha, é um ensinamento que o Senhor está dando sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do reino. A semente era pequenininha, improvável. Como algo tão pequeno se torna algo tão grande, é improvável. Como alguém como você, alguém como eu, vai viver algo extraordinário com Deus, é improvável. Eu e você não dá conta não, a gente não sabe fazer isso, mas quando a gente permanece, Deus pega o improvável, Deus pega o que é pequeno e faz o agir dele conforme a vontade dele. E a vontade dele é grande, e o agir dele é grande, e o poder dele é grande. Então perceba, eu não estou dizendo para você: Deus vai fazer, você será alguém grande. Eu não sei, irmão. Eu estou dizendo para você que Ele é grande. E se Ele estiver na sua vida, algo grande vai acontecer. É sobre isso. E o que eu creio, eu gosto de pregar isso, irmão, que Deus nunca faz alguma coisa para um CPF. A oração é Pai Nosso, não Pai Meu. Quem entende? Então Deus não vai fazer você grande para você ser famoso, poderoso. Deus vai fazer você grande para que você, sendo grande, sendo sábio, estando perto de Deus, você se torne um grande abrigo, que é o que o texto diz. A semente era pequenininha, se tornou em uma árvore grande,
E essa árvore grande virou sombra, essa árvore grande virou alimento, essa árvore grande virou abrigo, essa árvore grande que em um momento era improvável, agora tem algo a oferecer, tem algo que transforma, tem algo que muda. O que Deus está fazendo é trabalhando na sua vida, no seu coração, para que você cresça, para que você amadureça, para que nós possamos nos tornar diferente, entender o que é o reino de Deus, para que nós possamos ser abrigo, sombra, resposta, instrumento na vida de muitas pessoas. O que eu creio, irmão, eu gosto de crer assim, eu gosto de crer assim, é que a tua família nunca mais vai ser a mesma, só porque você faz parte dela. Acho que você não entendeu isso. Deus vai fazer algo tão lindo na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. O testemunho vai ser tão grande da glória dele, da manifestação dele na sua vida, que as pessoas que estiverem perto de você também serão abençoadas. A bênção vai ser tão grande que elas serão alcançadas. Você será uma fonte de alimento, uma fonte de descanso. Sabe o que eu estou dizendo? Talvez hoje alguém que ainda fale de você, eu te julgue, um dia vai falar: eu estou passando mal, eu estou com muitos problemas, eu não sei onde tem resposta, mas eu conheço alguém, tem alguém na minha família que vai ser a resposta, tem alguém na minha família que tem um alimento, tem alguém na minha família que não vai me julgar, tem alguém na minha família que vai orar comigo, tem alguém na minha família que vai me ajudar, que vai me amar, que vai me perdoar, que vai tentar outra vez. Tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida, porque você vai se tornar um lugar de abrigo, uma árvore frondosa. Então Deus está trabalhando nas nossas vidas, não para nós, para o reino. Você entende? Deus nos faz crescer não para nós, para o reino dele. Então enquanto formos egoístas, eu encerro com isso, tá? A gente já orou no começo, então hoje eu não vou orar, não vai ter apelo, não vai ter nada. Eu vou te dispensar pensando assim: eu não posso ser egoísta, eu tenho que entender que o reino é me doar. Jesus é o grande exemplo. Ele entregou a vida dele, ele nos ensinou o caminho, nós precisamos seguir esse caminho. O exemplo é: se eu estou perto de Deus, se eu estou entendendo o que Deus fez por mim, se eu estou entendendo o que Ele está me chamando para viver, se eu estou entendendo o que Ele quer que eu viva na presença dEle, então não dá para mim ser egoísta. Não dá para mim pensar só em mim ou na minha casa. Não dá. A gente é campeão de fazer isso, irmão. Não dá. Cuida dos seus filhos, cuida do seu casamento, cuida da melhor maneira que você puder. Mas não seja medíocre ao ponto de achar que é só isso que Deus quer que você faça. Deus quer usar você como instrumento. E muitas vezes, escuta isso, igreja. A sua cura, a sua resposta vai estar quando você ajudar alguém no meio do propósito de Deus para a sua vida. Tem gente que ora há anos e não alcança nada. Tem gente que chega para Jesus sem entender nada, mas diz assim: o que Deus fez comigo eu quero fazer com o outro. Vai lá e começa a viver milagre. Por que furou a fila? Não, porque está no caminho correto. Quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém, quando você fala para alguém, quando você é instrumento de cura na vida de alguém, Deus trabalha na sua vida. Ele trabalha, irmão. Então não dá para a gente ser uma igreja com hipocrisias. Não estou dizendo que é uma utopia, que agora a gente vai viver uma igreja que o pedaço do céu virou aqui no Jardim Glória. O povo entra aqui, a luz já vai, nossa, vai brilhar aqui a presença de Deus. Alguém vai ficar cego, outro vai cair no chão. Não estou falando nada disso, irmão. Não estou falando que todos nós vamos ver isso.
Eu estou falando que quem está entendendo e ouvindo a voz do Espírito Santo precisa melhorar um pouco todo dia. Todo dia. Alcançar alguém, orar com alguém que está do lado. Da próxima vez que o Espírito Santo colocar no seu coração, ora com essa pessoa, ao invés de você virar as costas e ir embora, ora. Ali onde você estiver. Mas aqui no mercado, que vergonha. Vergonha é dizer não para Deus. Seja no mercado, no ônibus, na padaria, no seu carro, no seu trabalho. Deus cumpre o propósito dele quando nós obedecemos o que ele nos dá para fazer. Amém? E às vezes, irmão, parece, eu encerro com isso, vamos ficar de pé. Às vezes parece que o que Deus está dando para a gente fazer é pequeno. Escuta isso aqui, ó, por favor. Às vezes o que Deus quer fazer na nossa vida ou através da nossa vida é pequeno. Pequeno. É só falar com um vizinho, é só ligar para alguém que você não fala há muito tempo. É só levar alguém para a célula. Às vezes parece que é pequeno. Como é que eu vou mudar ou viver o extraordinário só fazendo algo tão pequeno? Irmão, experimenta obedecer o que Deus está te mandando fazer. Uma coisinha pequena todo dia. Experimenta fazer isso, para você ver no fim do ano o que vai ter virado tudo isso. Faz sentido para você, irmão, você passar um ano inteiro na igreja? Quem é crente aqui mais de 3 anos? Mais de 5 anos? Faz assim, ó. Faz sentido para você vir um ano inteiro na igreja e não trazer ninguém para Jesus? Diante de tudo que você conhece de Deus, faz sentido para você passar um ano inteiro, um ano, não estou falando de um mês não, estou falando de um ano, sem a sua vida ter sido um instrumento para pelo menos mais um? E aí a gente às vezes se acomoda em algumas coisas. É que eu trabalho, o pessoal do meu trabalho é longe, não dá para chamar para a igreja. Eu trabalho home office. Lá onde eu trabalho todo mundo já é crente. Faz uma oração de manhã: Senhor, coloca um endemoniado na minha vida hoje. Vai aparecer uns 5, irmão. Às vezes o que falta é vontade. Agora eu fico um ano inteiro reclamando e não ganho ninguém para Jesus, irmão. Me perdoa por todas as vezes que eu fui hipócrita. Se eu entendo que Deus me chamou, me curou, me sarou, está guardando minha casa, minha família, é para que eu alcance mais um. É para que eu seja bênção na vida de alguém. Quem entende isso? Porque tem gente que pensa que o evangelho é você e Deus pro resto da vida. Jesus não é um tratamento não, Jesus é cura. Você entende isso? Tem gente que encara Jesus como uma pílula. Vou lá no culto pegar a minha pílula, eu vou dormir tranquilinho. Pílula, bum. Próxima semana pílula. Jesus é cura. Jesus é cura. É salvação. É libertação. É cura. Então nós que já somos grandinhos, que coisa linda, hein? Prego a crentes grandinhos, amém? Oh Jesus, coisa linda. Nós que já somos grandinhos, nós que entendemos que fomos chamados para o reino, vamos alcançar mais um. Vamos ser instrumento de Deus. Você pensa uma coisa, irmão, eu cresci ouvindo isso. Se nessa igreja hoje aqui tem, sei lá,
300 pessoas. Se até o fim do ano cada um ganhar um, é muita gente você ganhar um? É muita gente um? Se cada um ganhar um, a gente acaba o ano com quantas pessoas aqui na igreja? 600 pessoas. O pastor ia ficar felizão de pregar com a igreja cheia aqui, ó. O pastor gosta da igreja cheia, irmão. Mas mais do que isso, pessoas estariam sendo transformadas, resgatadas, salvas, casamentos sendo salvos, famílias inteiras sendo salvas. Se eu ganhar um faz sentido para você? Uma sementinha pequenininha, uma pessoa, uma pessoa. Ore por alguém, irmão, por favor. Seja instrumento de Deus na vida de alguém. Se Deus colocar alguém na tua vida, você começa a orar. Senhor, é esse aí que você quer? Eu vou orar. E eu vou fazer o que eu puder para ajudar. Porque um dia alguém me ajudou. E hoje eu quero ser esse instrumento de bênção na vida de alguém. Eu quero orar por você. Eu vou encerrar o culto, irmão. Nós somos grandinhos, amém? Coloca o QR Code aqui, ó, por favor.